Você já sentiu a ferida de uma traição tão profunda, de uma ofensa tão lancinante, que ecoava em seu íntimo a voz amarga: "Nunca mais vou perdoar"? Essa é uma experiência que ressoa com a alma humana em sua fragilidade. É o grito silencioso de um coração dilacerado, que muitas vezes se recusa a ser curado, preferindo a prisão do ressentimento à liberdade que o perdão oferece. A dor não perdoada é um fardo pesado, um parasita que se alimenta da sua paz, rouba seu sono e obscurece a sua visão. Ela se manifesta em amargura, em explosões de raiva, em relacionamentos destruídos e em uma constante sensação de injustiça. Mas, e se eu lhe dissesse que essa chave para a sua liberdade interior não está escondida em labirintos de vingança, mas sim na simplicidade radical do perdão? Uma chave forjada não pela nossa limitada capacidade humana, mas pela ilimitada graça divina, capaz de abrir portas para uma paz que excede todo o entendimento, conforme prometido em Filipenses 4:7. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, não se limitou a proferir palavras sobre o perdão. Ele o encarnou, viveu-o e o personificou em cada fibra de seu ser, culminando na mais poderosa demonstração de amor sacrificial. Mesmo no auge de sua agonia, pregado à cruz, humilhado e zombado, quando a injustiça e a crueldade atingiam seu ápice, suas palavras não foram de condenação, mas de intercessão e misericórdia. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa declaração transcende a mera lógica humana. Ela revela a profundidade do amor divino, um amor que se doa, que compreende a ignorância e que perdoa mesmo diante da mais brutal das afrontas. Esse é o coração do Evangelho: perdão em face do ódio, graça em face do pecado, vida em face da morte. Ele nos convida a seguir um caminho que é contraintuitivo para a natureza humana decaída, mas que é o único caminho para a verdadeira liberdade. É crucial desmistificar o conceito de perdão. Perdoar não significa, de forma alguma, apagar da memória o que aconteceu, nem compactuar com o erro ou a injustiça cometida. O perdão não exige que se finja que a dor não existiu ou que a ferida não foi profunda. Pelo contrário, o perdão é um ato consciente de reconhecer a ferida, de sentir a dor e então, deliberadamente, libertar o coração da prisão sufocante da mágoa, do ressentimento, do ódio e do desejo de vingança. É uma decisão ativa de soltar as amarras invisíveis que nos prendem ao passado doloroso e ao ofensor. Ao fazer isso, abrimos um portal para que a paz de Deus, que muitas vezes nos parece tão distante e inatingível, possa entrar e preencher cada vazio em nossa alma, restaurando-nos de dentro para fora. É como Isaías 26:3 nos promete: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando perdoamos, o beneficiário primário somos nós mesmos. Não estamos apenas concedendo um favor ao outro, estamos, em primeiro lugar, nos libertando. É como se estivéssemos carregando uma corrente pesada, elo por elo, cada um representando uma mágoa, um rancor, uma ofensa não perdoada. O perdão é o ato de quebrar essas correntes, uma por uma, permitindo que a luz da esperança e da cura dissipe as trevas do passado. Abrimos espaço para que novos começos floresçam, para que a cura aconteça em níveis profundos e para que a alegria e a esperança voltem a iluminar nossos dias. A palavra de Deus nos convoca e nos exorta em Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Essa não é uma sugestão, mas uma ordem divina. Um convite para espelharmos o próprio caráter de Deus em nossos relacionamentos, demonstrando a mesma misericórdia que recebemos. Lembremo-nos das palavras de Mateus 6:14-15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial
vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A reciprocidade do perdão é um princípio fundamental do reino. Se essa mensagem tocou seu coração de forma profunda, se fez você repensar as prisões que talvez inconscientemente construiu em sua alma, então eu o convido a uma ação transformadora. Curta este vídeo, compartilhe-o sem hesitação com alguém que você sabe que precisa desesperadamente ouvir essa mensagem de libertação e se inscreva no canal. Vamos juntos, com corações abertos e mentes renovadas, espalhar essa verdade que pode transformar vidas, restaurar relacionamentos e mudar o curso de histórias. A semente do perdão tem o poder de germinar em terra árida e produzir frutos de paz abundantes. A Bíblia, esse livro de vida e verdades eternas, está repleta de narrativas poderosas onde a reconciliação triunfou sobre o orgulho ferido, a dor lancinante e a separação aparentemente irremediável. Essas histórias são faróis de esperança, mostrando-nos que, por mais profundas que sejam as feridas deixadas pela injustiça e por mais distantes que pareçam os caminhos que se dividiram, a mão soberana de Deus pode operar milagres de restauração. Elas nos lembram que para Deus nada é impossível e que sua capacidade de curar e unir transcende a nossa lógica humana. Pensemos na comovente e dramática história de Jacó e Esaú. Após anos de separação amarga, marcada por engano, ressentimento e um medo profundo, esses irmãos, cujas vidas foram tragicamente divididas por uma mentira ardilosa, tiveram um reencontro que transcendeu o ódio e o desejo de vingança. Gênesis 33 narra esse momento de tirar o fôlego. Então Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Essa cena é um testemunho vivo e eloquente de que mesmo os laços familiares mais íntimos, aparentemente rompidos por fraudes e traição, podem ser miraculosamente refeitos. A humildade corajosa de Jacó em buscar o irmão que ele havia enganado e a graça surpreendente de Esaú em perdoar e abraçar foram os catalisadores para a cura de uma ferida que durou décadas. Deus é o mestre em restaurar lares desfeitos, em reparar amizades abaladas, em curar corações partidos e em reconstruir o que parecia irremediavelmente perdido. Ele tem o poder intrínseco de unir o que parecia irreconciliável, transformando o ódio em amor. Além disso, o perdão possui uma qualidade redentora que vai além daquele que o concede. Ele não apenas cura a vítima, mas também opera profundamente no ofensor. Quando perdoamos, retiramos o pesado fardo do remorso, da culpa e da condenação dos ombros daqueles que nos feriram. É como se abríssemos uma porta de esperança para que também eles experimentem a graça e a libertação. Imagine o alívio de quem vive com o peso de um erro não perdoado. O perdão abre o caminho para a sua própria redenção. Porque quem ama verdadeiramente busca incessantemente a paz. Anseia pela restauração dos laços e não pela vingança destrutiva. A vingança, ao contrário, aprisiona a ambos os lados em um ciclo vicioso de dor e retaliação, enquanto o perdão, em sua essência divina, liberta a todos, quebrando o ciclo e inaugurando um novo tempo. Romanos 12:21 nos desafia. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O perdão é o maior ato de bondade contra o mal. Você já se viu em meio a conflitos persistentes em seu próprio lar? Pais e filhos, irmãos e irmãs, cônjuges. A dor da divisão dentro da família pode ser uma das mais angustiantes e dilacerantes experiências humanas, consumindo a nossa energia, roubando a nossa alegria e minando a nossa esperança.
Mas Jesus, o Príncipe da Paz, não apenas nos convida, ele nos chama para uma vocação mais elevada, a de sermos pacificadores, de nos tornarmos agentes ativos de união em um mundo intrinsecamente dividido e polarizado. Mateus 5,9 declara de forma enfática: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa não é apenas uma promessa, é uma identificação. Aqueles que buscam a paz refletem o caráter de Deus. A paz, essa commodity tão rara em nossos dias, muitas vezes começa com você. Sim, é um ato de coragem e fé. Mesmo que o outro lado não esteja disposto a ouvir, mesmo que se recuse a mudar, mesmo que a porta do diálogo pareça fechada, você pode ser a ponte que liga dois corações feridos, que reconecta almas distanciadas pela dor e pelo orgulho. O exemplo bíblico do apóstolo Paulo com Filemon é um testemunho poderoso e atemporal dessa verdade transformadora. Onésimo, um escravo fugitivo de Filemon, encontrou a Cristo e a liberdade espiritual através do ministério de Paulo, enquanto este estava na prisão. Paulo, então, em um ato de profunda humildade e ousadia, escreve uma carta a Filemon, intercedendo por Onésimo de uma forma revolucionária para a época. Se, pois, me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Filemon 1,17. Paulo não apenas pede o perdão, ele se coloca no lugar de Onésimo, ele assume a dívida, ele implora por graça. Paulo nos ensina que a reconciliação genuína requer mais do que palavras. Requer coragem para se expor, humildade para se rebaixar e um desapego radical do orgulho pessoal. Ele nos convida a abrir mão de nossos direitos e de nossa própria justiça para que o amor avassalador de Cristo prevaleça em meio ao conflito. A paz duradoura jamais será construída com armas, com gritos de acusação, com imposições autoritárias ou com a força bruta. Ela será edificada tijolo por tijolo, com palavras temperadas de graça, com atitudes de compaixão sincera e com um coração que se mantém aberto ao diálogo, mesmo diante da resistência. Como sabiamente nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos 12,18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa é uma responsabilidade individual e intransferível, um chamado a sermos embaixadores da paz, a irradiar a harmonia de Cristo onde quer que nossos pés pisem. É um convite a sermos sal e luz em um mundo em chamas. Ainda ressoando com essa reflexão que desafia e inspira, então, por favor, deixe seu like, um sinal de que essa mensagem tocou sua alma, e compartilhe essa verdade libertadora com mais alguém. Juntos, podemos semear a paz não apenas nas redes sociais, onde a discórdia muitas vezes impera, mas, o mais importante, nos corações sedentos por um bálsamo de esperança e por uma nova perspectiva de vida. O mundo em que vivemos parece estar em um estado de constante ebulição e tensão, entre nações em conflito, vizinhos em disputa, colegas de trabalho em atrito e, lamentavelmente, até mesmo dentro das famílias, onde o amor deveria reinar supremo. Conflitos parecem ser a norma, a regra do jogo, e a inimizade, um terreno fértil para a proliferação da discórdia, da desconfiança e da destruição. Mas Jesus, em seu Sermão da Montanha, nos convida a trilhar um caminho radicalmente diferente, um caminho que é contracultural, que desafia nossa natureza pecaminosa e que vira de cabeça para baixo as nossas expectativas humanas. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. É intrinsecamente fácil amar quem nos trata bem, quem nos elogia, quem nos retribui com gentileza e afeição. É natural corresponder ao bem com o bem. O verdadeiro desafio
E é justamente nesse ponto que o Evangelho de Cristo brilha com uma intensidade incomparável. É estender a mão para quem nos feriu profundamente, para quem nos desprezou publicamente, para quem nos causou uma dor indizível ou para quem nos perseguiu sem motivo aparente. É nesse ato de amor sacrificial, de um amor que se doa sem esperar nada em troca, que o poder transformador de Cristo se manifesta em nós de maneira mais clara e impactante. É a luz que brilha nas trevas, a resposta inesperada que confunde o ódio. Lembremo-nos de Provérbios 25, 21, 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. A resposta ao mal não é mais mal, mas a superabundância do bem. A reconciliação genuína, então, exige um esforço monumental, sim, um esforço que vai contra a nossa inclinação natural, à retaliação e à autodefesa. É um exercício de fé e de obediência. Mas sua recompensa é imensurável, transcendendo qualquer cálculo humano. A liberdade de um coração desimpedido, livre das amarras do ressentimento, a leveza de uma alma liberta do peso esmagador do ódio e a presença palpável e gloriosa de Deus reinando em nosso meio, trazendo harmonia onde antes havia caos. Já pensou no impacto extraordinário que você, como indivíduo, pode causar ao se tornar um agente ativo de pacificação? Seu lar, antes palco de discórdias, pode ser transformado em um santuário de paz. Seu bairro, antes marcado por desconfiança, pode experimentar a harmonia e a boa vizinhança. Sua igreja, antes dividida por facções, pode se tornar um farol de união e amor fraterno. E, ainda mais grandioso, sua própria geração pode ser impactada e moldada por sua escolha corajosa de perdoar e buscar a paz, tornando-se um exemplo vivo do poder de Cristo. O perdão é escolha. Ele não brota espontaneamente como um sentimento incontrolável. É uma decisão consciente, um ato deliberado de vontade que, uma vez exercido, desencadeia uma cura profunda e libertadora. Quando decidimos perdoar, quando abrimos mão do nosso direito de guardar rancor, o Espírito Santo de Deus, o Consolador e Guia, age poderosamente em nós. Ele nos capacita a nos render ao amor incondicional de Cristo e a deixar o ódio, a amargura e o desejo de vingança para trás, abandonando-os aos pés da cruz. Efésios 4:32 nos exorta com clareza e autoridade. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a nossa bússola moral, o nosso modelo de relacionamento, a régua pela qual devemos medir nossas interações com o próximo. Deus nos perdoou uma dívida impagável. Como podemos nos recusar a perdoar dívidas menores? Então, que tal hoje, neste exato momento, você liberar perdão para alguém que o feriu? Não espere sentir um desejo avassalador de perdoar, uma emoção que talvez nunca venha por conta própria. Apenas decida. Tome essa resolução com fé e coragem. Dê o primeiro passo de obediência e Deus, em sua infinita graça, lhe dará a força, a capacidade e a perseverança para cumprir essa decisão. A reconciliação, para o cristão, não é uma opção relegada aos santos ou aos espirituais. É uma missão intrínseca à nossa fé, uma parte indissociável de nossa identidade como filhos e filhas de Deus. É o que nos define como seguidores de Cristo. Mateus 18, 21, 22 nos lembra da conversa entre Pedro e Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Essa não é uma contagem literal, mas uma expressão da natureza ilimitada do perdão que somos chamados a conceder. Se essa palavra poderosa e desafiadora tocou você em um nível profundo,
Se ela expôs alguma área de sua vida que precisa de cura e libertação, então eu o convido a uma ação de fé e testemunho. Comente aqui: eu escolho perdoar. Compartilhe esta mensagem com alguém que você anseia se reconciliar. Alguém que você sabe que precisa desesperadamente dessa graça e esperança. Vamos juntos espalhar essa semente da paz por onde quer que nossos passos nos levem, transformando desertos em jardins floridos de amor. E jamais se esqueça, não há relacionamento humano quebrado que esteja além do poder restaurador de Deus. O mesmo Deus que, com sua soberana mão, curou o coração ferido de Jacó e o reconciliou com Esaú. O mesmo Deus que restaurou a comunhão entre Filemão e Onésimo, transformando a relação de mestre e escravo em irmãos em Cristo. Esse mesmo Deus, com seu amor incondicional, pode curar o seu coração e restaurar os relacionamentos mais complexos e dolorosos em sua vida. Jesus morreu na cruz, não apenas para nos perdoar, mas para nos conduzir à reconciliação plena com o Pai. E, após sua ressurreição e ascensão, ele nos confiou o glorioso ministério da reconciliação, conforme nos lembra 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, com a incumbência divina de levar a mensagem de paz e perdão. Versículos 19 e 20 complementam. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós vos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, em um mundo que parece obcecado com muros e divisões, que tal nos tornarmos pontes, não barreiras? Em vez de cultivarmos a fragmentação, que tal buscarmos a unidade? Em vez de alimentarmos a vingança, que tal abraçarmos o perdão em sua plenitude divina? Vamos juntos, movidos pelo Espírito Santo, transformar a cultura do confronto que assola nosso mundo em uma cultura de comunhão, de amor genuíno e de compreensão mútua. Essa é a vontade expressa de Deus para nossas vidas. Que todos vivam em paz, em amor e em harmonia, refletindo a essência do seu reino aqui na terra. Antes de encerrar este momento de reflexão, mais uma vez, curta este vídeo se ele falou poderosamente com sua alma. Compartilhe-o sem hesitação com quem precisa urgentemente de paz hoje. E, por favor, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma palavra de vida que transforme o coração e renove a mente. Muito obrigado por sua atenção e por dedicar seu tempo a esta mensagem vital. Que o Espírito de Deus, o autor de toda a paz e reconciliação, te fortaleça em cada passo de perdão e reconciliação que você decidir dar em sua jornada. Que sua vida se torne, por sua própria existência, uma mensagem viva e pulsante de paz para todos aqueles que cruzarem seu caminho. E lembre-se, sempre, onde há perdão genuíno, ali Deus habita em plenitude, derramando suas bênçãos e sua graça sem medida. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.